Então, sejam bem-vindos novamente, né? O assunto aqui hoje será tratado sobre gerenciamento de projetos. Passamos, né? Fizemos um overview, né? Sobre projetos, sobre o que é, né? As fases, o que são programas, o que são aí portfólios, correto? E aí chegou então numa parte onde nós precisamos dizer sobre um cara chamado escritório de gerenciamento de projeto, o famoso EGP. O que esse escritório de gerenciamento de projeto traz, né, para a gente? Ele vai ser uma estrutura dentro da empresa, certo? Que vai ter ali uma liderança e que será responsável por padronizar toda a parte de governança de TI relacionados a projetos. Então, a primeira função, a primeira atribuição desse escritório é o quê? Padronizar a gestão de projetos. Como que você padroniza a gestão de projetos? Criando processos, criando etapas, criando outras áreas, criando metodologias de como fazer, indicando ferramentas, né? Então, assim, o processo, a criação aqui de processos é a parte, no meu ponto de vista, mais importante. Porque quando você tem os processos bem mapeados, bem definidos, as pessoas elas não podem ali reclamar de que não está acompanhando e não está entendendo o que está acontecendo, uma vez que a gente está com os processos todos mapeados. Então, todo mundo sabe o que está, como reagir numa determinada situação, quais são os documentos exigidos dentro de uma fase A ou dentro de uma fase B. Então, você teria aí essa possibilidade de estar trabalhando, né, com essas definições aí de processos, ok? Então, isso daí é um critério, assim, muito, mas muito importante para a gente tratar em cima de EGP, de escritório. Você padroniza a gestão de projetos, ok? De acordo com uma governança de TI, certo? E você também vai conseguir definir e mapear esses processos, ok? Além disso, ele vai aqui, ó, facilitar o escritório de projetos, ele vai facilitar o compartilhamento de recursos. Por que ele facilita o compartilhamento de recursos? Porque essa área criada dentro da empresa, ela tem noção de todos os projetos que estão sendo executados ao mesmo tempo. Então, tem um projeto 1, tem um projeto 2, tem um projeto 3. Falando, então, de recursos humanos, para poder dar um exemplo mais fácil aqui para vocês. Falando de recursos humanos, você tem o profissional, né? O profissional 1, você tem aqui o profissional 3, aqui você tem o profissional 4, aqui você tem o profissional 6, aqui você tem o profissional 2, e aqui você tem o profissional 5. Você está com esses caras, né, cada um alocado, né, esse grupo de pessoas, né, eles estão aí alocados, então, né, nesses projetos. Quem está olhando de fora e não tem uma visão global, não sabe dizer se essas pessoas, se elas estão bem alocadas, se elas estão utilizadas, se elas estão à toa ou não. Então, pode acontecer, em um determinado momento, dessa pessoa que ela está ociosa, ou com quantidade de serviço que ele conseguiria produzir mais, e esse projeto 3 aqui precisando de mão de obra especializada, precisando aqui de mais o quê? De mais profissionais. Quando você tem um escritório de gestão de projeto,
O EGP, ele tem noção de todos os projetos aqui. Então, o escritório de gestão de projeto, ele conhece todos os projetos que estão acontecendo. E não somente um projeto em si. Então, o cara do escritório de gestão de projetos aqui, ele vai conversar com o gerente de projetos do projeto 1, ele vai conversar com o gerente de projetos do projeto 2, ele vai conversar com o gerente de projeto do projeto 3, né? Tem que haver essa comunicação entre eles, e aí eles podem chegar numa situação de que profissional 1, durante essa semana e a próxima, você vai dedicar a parte da manhã a esse projeto, então você vai dedicar aqui 4 horas aqui, ok? E a parte da tarde você vai dedicar no projeto 3. Então você começa a ter um compartilhamento de quê? Um compartilhamento de recursos. Por quê? Porque a vida real é essa, a vida real você não pode descuidar desse gerenciamento, porque se você descuida desse gerenciamento, o ser humano que está aqui, ó, trabalhando aqui, ele é uma pessoa como as outras, ela vai ficar à toa, ela não vai procurar serviço, não são todo mundo que tem um perfil proativo, etc, entendeu? O ideal seria que fosse, mas a gente sabe que na vida real não é assim. Então, esse compartilhamento de pessoas e de outros recursos é muito importante. Então, o escritório de gerenciamento de projeto, ele te ajuda a ter essa visão aqui. Por quê? Porque quando você está realmente fazendo conta, galera, é bem simples aqui, ó. Quando a gente está fazendo conta, ó. Você tem 6 pessoas. Essas 6 pessoas trabalham 8 horas dia, ok? Então, se você somar 6 vezes 8, entendeu? Vai dar aqui 56 horas por dia. É o total de horas que você consegue fazer. Então, se você tem um projeto, um projeto qualquer, se você tem um projeto qualquer, né? E esse projeto, ele te ocupa 12 horas por dia, então você tem que fazer a conta aqui, para esse projeto aqui, 12 horas, né? E aí eu vou diluir aqui de 56, e aí você vai fazer essa conta aqui, entendeu? Você vai ter aqui 4, você vai ter aqui menos um 4. Sobrou o quê? 44 horas. Né? Aí você tem um outro projeto que te ocupa 20 horas, ok? Aí você subtrai de 44 horas. Você vai ver aqui, então, tem o quê? 20 horas. Por quê? Porque a pessoa ela não precisa ficar 100% do tempo num projeto só, ela pode conseguir trabalhar em outros. Então, você faz uma gestão de mão de obra que você tem total e o que o projeto necessita. Entendeu? Quando você casa, né, essas duas situações aqui, do que você tem de mão de obra total, junto com o que você tem aqui, entendeu? De mão de obra, esse valor aqui, ele tem que ser o quê? Positivo. Entendeu? Esse valor aqui ele tem que ser o quê? Ele tem que ser positivo. Se ele for negativo, você vai ter gente na sua equipe trabalhando mais do que 8 horas por dia. Então, isso daí já é um indício de que a gestão ou a quantidade de projetos não está adequada, né? Você pode diminuir aí as demandas que você anda dizendo sim, as demandas que você anda aceitando. Se tem pessoas trabalhando mais do que 8 horas por dia, então a realidade é que seu projeto, né, não estão gastando 56, estão gastando 58. Então, você vai gastar 2 horas extras para poder pagar naquele projeto. O seu financeiro, o seu recursos humanos, tem que estar sabendo disso, porque vai vir na folha de pagamento da pessoa, né, que ela tem ali o trabalho da hora extra, ok? Além disso, você consegue, nisso daqui, no cenário, de verificar que eu tenho 2 projetos, eu tenho 6 pessoas, estão me sobrando 20 horas. Um cenário contrário. Uai, ou eu coloco mais projetos para consumir essas 20 horas, entendeu? Ou eu posso pegar essas pessoas aqui e movimentar, essas 6 pessoas aqui, movimentar para outros setores. E dentro desses setores, essas pessoas trabalharem em quê? Em outras atividades, entendeu? Num projeto XPTO aqui. Entendeu? Então, assim, são essas duas visões. A visão de equilíbrio em cima do que as pessoas realmente conseguem dedicar de horas efetivas em relação ao que você está pagando para ela ali por dia, em relação ao que o seu projeto está realmente consumindo de recurso. Então, essa seria a ideia do porquê você fazer isso. Entendeu? Porque você consegue ter uma visão, não, a pessoa tem 8 horas, né, das 8 horas dele, 2 horas ele está dedicado em atividade A,
2 horas ele está dedicado em atividade B, 3 horas ele está dedicado em atividade C, e 1 hora ele gasta para poder mandar e responder e-mails. E aí você começa a ter a produtividade da pessoa sendo o quê? Sendo mapeada. Então, essa daqui seria uma visão do porquê que adotar gerenciamento de projeto com um escritório de gestão de projeto, você pode ajudar, vai facilitar você ter aí um compartilhamento de recursos. Se você tem um compartilhamento de recursos, você tem compartilhamento de pessoas. Se você tem compartilhamento de pessoas, essas pessoas conversam, se comunicam entre si, geram ciclos de amizades profissionais, né, e até mesmo pessoais. Obviamente, você vai ter um compartilhamento de técnicas, de sabedoria, né, de ferramentas, de metodologias de trabalho, etc. Então, você ganha, né, a longo prazo em cima disso daqui, ok? Então, esse escritório de projetos, ele vai ser geralmente liderado por um perfil profissional chamado PO, ok? Esse cara aqui, Project Manager, ok? Tem aqui o GP, né, dele aqui, esse gestão aqui do escritório de projetos, ele geralmente é gerenciado por uma pessoa, e essa pessoa tem outros GPs, entendeu? Que vai fazer esse trabalho igual eu estou falando aqui para vocês. Então, essa seria a ideia aqui do escritório aqui de projeto. Beleza, continuando então. Quais seriam, então, as responsabilidades desse PMO aqui, né, desse escritório de projeto? Porque EGP, se você traduzir EGP, Escritório de Gerenciamento de Projetos, você teria aqui, ó, Project, entendeu? Manage, ok? E aí, esse O aqui, eu não me recordo exatamente o que seria esse O aqui. Seria de Officer, alguma coisa assim. Só que eu não lembro se é Officer ou se é Office, alguma coisa assim. Então, Project Manage Office. Vamos deixar dessa forma. Então, seria a ideia do PMO aqui. Beleza, então, quais são as responsabilidades do PMO? Ela vai variar, cara. Ela pode variar. Por quê? Porque você está fazendo uma gestão de projetos. Quando você faz uma gestão de projetos ou de vários projetos, a responsabilidade dessa área vai ser do tamanho do que é atribuído para ela. Então, quanto mais você dá responsabilidade, quanto mais você delega força a esse cara aqui, maior será a responsabilidade. Se você tem um escritório de gestão de projetos, participando das reuniões ativas de conselhos, né, das áreas, das reuniões da diretoria, entendeu? E etc., você vai ver uma responsabilidade do escritório de gerenciamento de projeto, o quê? Crescer, entendeu? Porque você está trazendo isso daqui junto para uma governança, né, de TI, ok? E aí você tem responsabilidade desde aqui o fornecimento de funções de apoio, de apoiar na gestão de projetos, ok? Até a responsabilidade real, que seria responder diretamente do porquê que aquele projeto está dando certo, ou porquê que aquele projeto está dando errado. E aí você tem várias estruturas desse EGP. Você pode montar esse EGP dentro da sua empresa, né, de diversas maneiras. Você pode ter um EGP dentro do seu projeto de maneira de suporte, entendeu? O que é de maneira de suporte? Ele vai ajudar, ok? Vai manter, vai fazer consultorias para as áreas que estão realizando algum projeto. Entendeu? Então, o nível de controle aqui, entendeu? É muito baixo. Por quê? Porque você está como um GP apenas para poder dar suporte. Então, o controle do escritório de gestão de projetos em cima desse projeto aqui é um controle o quê? Baixo. Por quê? Porque existe pessoas aqui que estão fazendo a gestão disso daqui. Essas pessoas aqui que são as pessoas diretamente o quê? Responsáveis. Essa pessoa que está aqui suportando e ajudando, ela está dando consultoria. Ela vai passar para eles feedbacks, ela vai passar para eles as lições que ela já aprendeu aí na vida com gerenciamento de projetos, ela pode ajudar na adoção de boas práticas, ela pode te ajudar na adoção de ferramentas, entendeu? Então, ela pode dar treinamento para a equipe e por aí vai, né? Ajudar com metodologia e por aí vai. Então, você tem uma visão de AGP a nível de suporte.
você também tem a visão do EGP, entendeu? A nível de controle. Beleza, nós estamos falando aqui de gestão. A palavra controle ela é muito importante. O que, que eu quero dizer com controle aqui? Controle, ele vai dar suporte novamente, entendeu? Só que ele vai, além de dar o suporte, ele vai exigir desse projeto aqui, ó, ele vai exigir aqui uma contrapartida, entendeu? Ele vai exigir aqui uma contrapartida, entendeu? De nível de monitoramento. De monitoramento. O que, que é exigir essa contrapartida de monitoramento? A todo momento ficar perguntando para essas pessoas aqui como é que está o projeto, se conseguiu entregar no prazo aquela tarefa que falou que queria fazer, cobrar as reuniões diárias, as reuniões periódicas, entendeu? Criar métricas aqui para poder saber se você está atingindo o objetivo, porque você não controla, ou seja, você não gerencia aquilo que não se mede. E para você medir, você tem que criar o quê? Você tem que criar algum mecanismo de medida, ok? Eu quero saber quanto que eu gasto de gasolina durante a semana. Então, eu tenho que medir, a partir do momento que eu encho o tanque do meu carro, então, eu vou criar essa mensuração aqui. Aí, todo dia, no dia 1, eu vou ver quanto que eu gastei. No dia 2, eu vou ver de novo quanto que eu gastei. Eu vou fazendo isso até eu saber quantos dias esse tanque gastou. Quando eu souber quantos dias esse tanque aqui durou, desculpa, né? Eu vou verificar quantos quilômetros foram rodados. E aí eu vou fazer a divisão da quantidade de quilômetros rodados dividido pela quantidade de litros, né, abastecido quando eu enchi o tanque. Ok? Então, eu posso gerenciar isso aqui? Posso. Por que eu posso gerenciar isso? Porque eu criei mecanismo de controle. Eu estou controlando quantos litros eu estou abastecendo e eu estou controlando também quantos quilômetros eu estou percorrendo. Então, quando eu controlo a litragem, quando eu controlo a quilometragem, eu consigo dizer para você quantos quilômetros por litro esse carro está fazendo. E aí vai para o próximo objetivo. A partir do momento que você está sabendo que seu carro está fazendo 9 quilômetros por litro, né, no combustível gasolina, você vai começar a olhar para isso daqui e falar assim, nossa, cara, mas então eu tenho que melhorar esse consumo. Eu tenho que tentar, em cima desse controle, em cima dessa litragem que está fazendo, eu vou criar um indicador, entendeu? Um indicador para melhorar esse índice. E aí eu vou começar a monitorar agora esse indicador. Então, eu vou começar, o EGP vai começar a dar dicas de projetos aqui para que você consiga melhorar o quê? Para que você consiga melhorar, né, esse índice aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque esse indicador aqui, você criou esse indicador aqui para o quê? De melhoria, para aumentar o consumo. Assim como você poderia estar criando um indicador para diminuir alguma coisa. Então, você cria um indicador para aumentar ou para diminuir. Você que vai definir isso daqui. Entendeu? Então, essa daqui seria a ideia da gente poder trabalhar, entendeu? Em cima desses aspectos aqui. Você cria um controle, você cobra, né, exige, né, dessa equipe que você está dando consultoria alguns retornos, você vai criar algumas unidades de medidas lá e você vai começar a avaliar e monitorar isso daqui, entendeu? Então, essa conformidade que está sendo gerenciada aqui, ela pode envolver você adotar mecanismos e metodologias mais fortes do que esse exemplo que eu estou dando aqui, entendeu? Formulários, ferramentas específicas, né? Você vai ter um olhar aqui muito crítico em cima da governança, ok? Quem está com dificuldade de entender o que é governança, né, continua, procura aqui nos vídeos que tem meu aqui no YouTube, não tem muitos vídeos, mas tem alguns lá. Lá tem algo sendo tratado sobre governança de tecnologia, ok? Então, beleza, esse daqui é o segundo mecanismo que tem para eu tratar, né, como que seria a forma de eu montar um escritório de projeto dentro da minha empresa. Poderia ser nesses dois aspectos. E agora vem o terceiro e último aspecto, que
é o que todo mundo sonha, que é muito difícil de acontecer, que é um EGP, o quê? Diretivo. É um EGP diretivo. O que que esse EGP diretivo faz? Ele assume diretamente esse controle aqui. Ele não terceiriza, entendeu? Para essa equipe local aqui, ó. Não há uma terceirização para a equipe local. Essa EGP diretivo aqui, entendeu? Ele é o nível mais alto exigido, né, dentro de um escritório de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque como ele assume toda essa responsabilidade aqui, ele é diretamente responsável pelos resultados, ok? Então, ele vai responder diretamente, né, por manter os BSCs atualizados, né, que seriam os Balanced Scorecards, que seria os relatórios, né, de medição. Ele é responsável por manter o catálogo de programas e gerenciar os portfólios, gerenciar os projetos, gerenciar todos aqueles 10 capítulos que tem dentro do guia lá do PMBOK, não sei se vocês se recordam. Então, esses projetos apoiados aí por um ou mais escritórios, eles não podem estar relacionados de forma que não sejam gerenciados de maneira conjunta. Se eu tiver mais do que um desse caso aqui, esses dois aqui, eu tenho que trabalhar de maneira conjunta. E lembre-se de uma frase que todo mundo fala, né? Cachorro que tem dois donos, ou morre de fome ou morre de sede. Tem que estar bem definido as tarefas, tem que estar bem definido, então, os papéis. Quem que é responsável pelo quê, quem faz o quê, até onde vai a minha responsabilidade, ok? Onde é que inicia a minha responsabilidade, onde é que ela termina, onde é que inicia a sua responsabilidade, onde é que ela termina, onde é que o problema é meu, onde é que o problema é seu e onde é que o problema é nosso, entendeu? Tudo isso daqui são situações que vocês têm que ter uma percepção muito, muito clara em relação a essa parte de gerenciamento de projeto, ok? Então, qual que é a principal função desse escritório de projetos, né? Tem alguns aqui, né? Independente de qual nível que você esteja criando esse escritório de gerenciamento de projetos dentro da sua empresa. Você tem, no nível de gerenciamento de recursos, igual eu já falei, gerenciamento de recursos. Você vai ter ele aqui no nível de identificação de boas práticas, ferramentas e melhorias. Aqui, identificação de boas práticas, metodologias, padrões, ok? Ferramentas e etc. Orientação e aconselhamento. Ok? Treinamento e supervisão, certo? Então, isso daqui são funções do escritório de gerenciamento de projeto, ok? Monitoramento de conformidades, tanto conformidades legais, quanto conformidades de regimentos internos e externos, né, quanto políticas, padrões de procedimentos, modelos e etc. E isso daqui você vai fazer através do gerenciamento de portfólio, não sei se vocês se recordam, ok? Né? Então, você tem que conseguir fazer essa gestão de portfólio, de programas, etc. Por quê? Porque esse monitoramento de portfólio, esse monitoramento, né, de conformidade, de padrões, políticas, etc., é isso daqui que vai ser a base para a realização das auditorias. Ok? E lá em governança de TI, a auditoria é uma base do framework do COBIT, né? Inclusive tem um framework inteirinho que trata só sobre esses aspectos, chamado COSO, entendeu? Que se baseia em algumas leis, por exemplo, como a Sarbanes-Oxley, como o Acordo de Basileia na parte bancária e etc. Entendeu? Então, isso daqui que eu estou falando, que você está monitorando, né, e gerenciando se você está de acordo com as conformidades impostas, né, conformidades legais, etc., isso daqui é a base para a realização de auditorias, ok? E a realização de auditorias
ela é um canal muito forte, ok, dentro de uma empresa. A parte de gestão e governança de tecnologia trata muito sobre esse aspecto. Lá você vai ver que existe um framework de governança de TI chamado COBIT, e esse framework COBIT, quando chega na parte de auditoria de sistemas de segurança e etc., ele delega essa responsabilidade para o framework chamado CUSA, ok? Então, aqui o COBIT, ele delega isso na parte de segurança para o CUSA, ok? Então, vocês têm que estar cientes disso daqui. Por quê? Porque isso aqui que eu estou falando não é assunto de gerenciamento de projetos, mas se você não fizer, vai dar problema aqui, ó. Entendeu? É os famosos compliance, né? Para você estar aí aderente aos compliance, tanto em serviço público quanto em serviço privado, ok? Beleza. Desenvolvimento, outra, né? Outro aspecto aqui, outra função dele, desenvolver o gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos de documentação e etc. É o lance lá de criar o quê? De criar e definir bem os processos, ok? Qual que é o processo para eu abrir uma ordem de serviço? Qual que é o processo que eu tenho para realizar o pagamento de uma ordem de serviço? Qual que é o processo para eu validar essa ordem de serviço? Entendeu? Qual que é o processo para eu verificar e auditar essa ordem de serviço? Entendeu? Qual que é o processo que eu tenho dentro da minha empresa para criar um novo projeto? Quais os documentos que eu tenho que preencher? O que eu tenho que estimar? Como que eu tenho que fazer? Ok? Seria isso. E agora, o principal, que é o que eu cobro de todo mundo que trabalha comigo, eu sou chato, eu pego no pé, as pessoas apelam aí, mas eu não abro mão, porque eu acho que isso daqui, ele é o fator de sucesso de qualquer empresa e de qualquer tipo de relacionamento, seja empresarial, seja inclusive pessoal. Você aí com seu parceiro, com sua parceira, entendeu? Se você não conseguir fazer isso daqui, a sua empresa vai quebrar, o seu gerenciamento vai quebrar, entendeu? O seu relacionamento vai acabar. Que é o quê? Coordenar e gerenciar bem a comunicação. Beleza. No nosso caso aqui, é a comunicação, né, entre os projetos. O que é gerenciar essa comunicação aqui? É saber se está todo mundo conversando do mesmo assunto, é saber se está todo mundo na mesma página, entendeu? É a informação não vir picada, não vir faltando, é garantir que não haja telefone sem fio, é garantir que quando você está escrevendo uma mensagem no WhatsApp, essa mensagem seja clara e precisa, você não pode supor que a pessoa do lado de lá esteja entendendo e adivinhando o que você está pensando. Se for dessa forma e você tiver dificuldade, não mande mensagem por texto, pega o telefone, liga e conversa, porque nós estamos aí em um momento de lockdown, né? Mas se fosse dentro de uma empresa, né, quando a gente voltar a uma vida, uma rotina mais normal, você vai levantar da sua mesa, da sua cadeira, e você vai lá e vai conversar com essa pessoa para poder garantir que essa comunicação aqui seja o quê? Efetiva. E cobrar sempre, né? Se você dispara uma situação A para uma pessoa B. Essa pessoa B pega isso daqui e começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a trabalhar. Essa pessoa finalizou. É obrigação dessa pessoa te devolver aqui, ó, né, um feedback, cara, e dizer, olha, terminei. Mesmo que essa pessoa aqui falasse para você assim, não, mas não precisava você me falar nada, não. Eu já tinha entendido. Não interessa se você está sendo repetitivo. Você tem que devolver essa informação, cara, aqui, ó. Entendeu? Essa pessoa fala para você assim, ó, liga para tal fulano e agenda com ele e diz para ele que tal situação foi resolvida. Beleza? A pessoa B liga para tal pessoa, diz que tal situação foi resolvida. Quando ele terminar, ele vai voltar para essa pessoa e vai falar assim, olha, aquela ligação que você me pediu para fazer, eu já fiz. Isso é comunicação, entendeu? Para vocês terem uma ideia, existem cursos aí em diversos locais sobre comunicação e feedback, para vocês entenderem o quanto isso daqui é importante e o quanto eu fico puto quando não tem essa comunicação dentro dos locais onde eu estou trabalhando, né? Eu fico assim, chateado, isso me causa uma irritação muito grande, porque eu sei que isso daqui, ó, tudo que eu falei para cima, você dá um jeito, cara, mas essa comunicação aqui, ó, quando ela falha, o prejuízo é muito grande, porque tem pessoas resistivas aqui, né, que resistem em dar esse feedback, achando que ele está dando satisfação. Gente,
dar um feedback não é satisfação. O fato de você dizer para o seu companheiro de vida aí que você vai no supermercado, entendeu? Você não está dando satisfação da sua vida, não. Você está comunicando, entendeu? Olha, estou indo no supermercado. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, entendeu? Se essa pessoa precisar de algum item do supermercado, é o momento que ela fala, não, compra tal coisa para mim. Ou se acontecer alguma coisa, ela vai falar assim, não, ele falou que foi no supermercado, entendeu? Está comunicado. Agora, tem pessoas que acham que isso daí é o quê? Isso daí é dar satisfação. E esse negócio de dar satisfação é o que quebra todos os projetos, é o que quebra aí a maioria das empresas, ok? É a minha visão, né, de onde quebra. Não é que vai quebrar por conta disso, mas vai nascer um problema muito grande quando isso daqui não acontece. Porque se não tem comunicação, não tem gerenciamento de expectativa. Se não tem gerenciamento de expectativa, você não está medindo nada. Se você não está medindo nada, você vai ter um cliente do lado de lá que vai estar puto contigo. Entendeu? E aí o seu projeto não vai andar, seu projeto vai começar a quê? A ter problemas. E aí faz parte de você definir pessoas aqui dentro, definir papéis, né, que buscam, né, de maneiras talvez diferentes em como realizar isso daqui, porque realizar isso daqui é uma forma de ser feita que cada empresa vai fazer aí a sua maneira, ok? Então, dentro desse gerenciar a sua maneira, observem agora esse slide que eu vou plotar aí para vocês. Esse slide aqui, ele traz, né, algumas situações, né, de como que funciona o processo de gerenciamento de projetos de acordo com o guia do PMBOK na quinta edição. Nós já estamos aí na sexta ou na sétima, não sei te dizer ao certo. Então, você vai ver o seguinte, você separa aqui em 2, 3, 4, 5 blocos principais, ok? Esses blocos principais, eles são responsáveis por aglutinar, né, alguns controles, alguns processos. Lembra que eu falei para vocês que tudo é processo? Então, esses blocos aqui são separados dessa forma. Então, você tem 5 blocos específicos. Você tem um bloco que tem processos que iniciam o projeto, você vai ter um bloco que tem processos que definem como encerrar um projeto. Beleza? Então, vai nascer aqui. Beleza. No meio disso, você tem um bloco de planejamento, que é a parte relacionada por desenvolver, ok, o gerenciamento do projeto. Ok? Então, isso seria nessa forma. Cada número aqui em cima é onde está o capítulo de cada caixinha dessa. Ok? Então, cada caixinha dessa daqui é onde é que está o capítulo dela. Por exemplo, desenvolver plano de gerenciamento de projeto, como é que eu faço isso? Você tem que ler lá o capítulo 4.2 do guia. Ok? Então, seria essa forma aqui de leitura desse slide aqui, desse landscape aqui, né? Dessa imagem. Beleza, quando você está dentro do grupo aqui de gerenciamento de desenvolvimento de gerenciamento de projeto, você tem a primeira atividade sua, ok? É planejar gerenciamento de escopo, ou seja, onde inicia o seu projeto e onde ele finaliza, o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Para isso, você precisa coletar requisitos, definir esse escopo e criar uma estrutura analítica do projeto, que é a P aqui. Esses bloquinhos que estão aqui nessa cor de areia, cor cinza, são blocos que definem e trabalham o escopo. Definir e trabalhar o escopo, você está gerenciando a expectativa do seu cliente. Você está gerenciando a expectativa do que o seu produto vai se transformar. Ok? Quando você define isso daqui, você vai para uma fase, né, após criar a estrutura analítica do projeto, você vai para uma fase, né, de definir as atividades, entendeu? E de identificação de riscos. Só que antes de definir atividades e antes de definir e identificar esses riscos, você tem que, em cima desse escopo seu, você tem que gerenciar o cronograma. Quando é que inicia, quando é que termina e quais são as fases principais do projeto. Depois disso, você consegue definir as atividades, ou seja, você precisa do cronograma para definir a atividade, você precisa da EAP para definir a atividade. Só de posse do cronograma e da estrutura analítica do projeto, você consegue definir as atividades. Você definindo as atividades, você consegue dizer
quanto tempo gasta em cada uma dessas fases aqui, e você ainda pode desenvolver o cronograma final, ok? Junto com isso, você vai estimar recursos, custos, e você vai dizer qual fase vai ser iniciada, ok? Você vai sequenciar essas atividades e dizer, inclusive, como que essas atividades, se tem alguma atividade que depende da outra. Por isso que nós vamos ter aqui uma aula, né, de alguma ferramenta de gestão, né? Talvez a gente use aí o Open Project, né? Por ser uma ferramenta open source, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso daqui lá dentro, como é que a gente sequencia e fatia essas etapas, né? Como é que a gente faz uma atividade depender da outra, e aí no final disso daqui, ele vai gerar para você um gráfico, que a gente chama como gráfico de Gantt. Aí chegando lá na aula, chegando nesse momento, a gente mostra para vocês. Beleza, fazendo essa gestão aqui, ok? Você tem condição de estimar custo. Só que para você estimar custo, você precisa gerenciar isso, né? Gerenciar esses custos, e você tem que gerenciar os recursos humanos. Então, para isso, entra esse capítulo 7.1, que você vai gerenciar os custos do projeto como um todo, você vai gerenciar os recursos humanos envolvidos com isso daqui, ok? E aí, quando você faz isso, isso daqui vai ter um impacto no cronograma, porque se eu tenho 2 pessoas trabalhando, ele pode entregar em 2 semanas. Se eu tiver 4 pessoas trabalhando, ele pode entregar em 1 semana. Entendeu? Então, você vai aumentando a quantidade de pessoas e de recursos até o limite, né, de produtividade máxima que você pode ter daquela fase ali. Não adianta também colocar 100 pessoas para poder fazer, elas não vão entregar em apenas um dia, entendeu? Existe um prazo para tudo e quanto é tarefa, né? Então, você vai aumentar recursos, aumentar aquilo dali, para você diminuir tempo e entregar o produto o que mais rápido. Por isso que essa fase aqui, ela é ligada diretamente aqui, né, com essa parte aqui de desenvolver e atualizar cronograma, ok? Por quê? Porque você define orçamento, você planeja as respostas aos riscos, você vai realizar a análise quantitativa desses riscos. Tudo isso daqui são disciplinas que estão dentro do gerenciamento de risco. Tudo que tiver de azulzinho nessa cor aqui é risco. Tudo que tiver relacionado com esse lilás aqui, esse roxo mais claro, é relacionado a atividades que impactam no tempo. Então, você tem atividades que impactam aqui no que o projeto vai fazer e qual é a delimitação dele, que é o escopo. Você tem atividades aqui que vai impactar no tempo, você tem atividades aqui que vai impactar nos riscos. Assim como você vai ter atividades aqui de azul que vai impactar no custo, no financeiro. E aí, ao final disso daqui, ok? Você tem que pegar esse produto seu aqui, tá finalizado. Você consegue finalizar a gestão desse produto seu. Mas vai chegar um momento que você vai precisar gerenciar a qualidade. Para você gerenciar a qualidade, você tem que trabalhar com gerenciamento de recursos. O gerenciamento de recursos, ele é algo importante porque dentro dele estima custos. Então, eu só posso gerenciar o recurso se eu planejar o quê? A qualidade. Então, tem um gerenciamento de qualidade do produto, que impacta no gerenciamento de recursos, que vai impactar no meu gerenciamento de custos, ok? Se eu tenho pessoas interessadas, se eu tenho uma gerência de qualidade nisso daqui, alguém tem que homologar essa qualidade para mim, não pode ser só eu com minha equipe, tem que ter as partes interessadas. Então, eu também fazer um planejamento, né, do gerenciamento dessas partes interessadas, que nós chamamos aqui no gerenciamento de projetos de stakeholders. Ok? Então, os stakeholders são pessoas que estão envolvidas no projeto em algum momento do ciclo de vida dele. Ok? E aí eu vou gerenciar as aquisições, vou comprar, vou desenvolver, vou contratar, como que vai ser feito isso? Vou terceirizar, lembra lá no gerenciamento de risco que a gente pode terceirizar? Isso seria um fator aqui dentro do planejamento. Tudo isso daqui é papel, é definição, é papel mesmo, entendeu? Documentos do Word, né, que definem processos de como fazer isso daqui, ok? Então, por isso que você está numa etapa aqui, no processo de planejamento. Planejamento é o que eu vou fazer, como que eu vou gerenciar o meu custo, como que eu vou gerenciar meu risco, é outro local, não é aqui. Aqui eu estou no como. Aqui eu vou definir, desculpa, aqui eu estou no o que.
Aqui eu vou definir o que eu tenho que fazer, entendeu? Para gerenciar um projeto. Ok? Então, aqui eu estou no ciclo de o que fazer, certo? Desse outro lado aqui, uma vez que você fez o planejamento, esse planejamento pode passar por uma fase de execução. Uma vez que ele está sendo executado, ele pode voltar para uma etapa de planejamento, não tem problema. Por quê? Eu vim aqui, fiz tudo que tem que ser feito, e aí eu preciso comunicar as partes interessadas, fazer esse gerenciamento, eu preciso alterar os custos, porque o custo diminuiu ou porque o custo aumentou, eu tenho que alterar os cronogramas, porque o meu cronograma vai aumentar ou vai diminuir por diversos fatores, isso ocorre dentro do projeto, então por isso que ao ciclo de você desenvolver, de você fazer o projeto, de você dizer como que você vai executar o projeto, que aqui é a parte do como fazer, né? Como fazer, que já é ferramental, que já é uma monitoria em cima do produto que está sendo criado, né? Já lá dentro da fábrica, aí eu tenho que voltar nos processos de planejamento e fazer essas readequações. Por isso que o ciclo de gerenciamento de projetos não pode ser um ciclo sequencial em cascata. Você vê que inicia no processo aqui, vai para o planejamento, vai para a execução e pode voltar para o planejamento. Ele pode ficar indo e voltando aqui, ó, o tanto que você achar que é interessante. Isso vai depender de como é o processo de gerenciamento de projetos da onde? Da sua empresa, ok? Dentro das fases de processo de execução, você percebe que eles são muito menores do que o de planejamento. Por quê, pessoal? Porque é muito melhor você gastar mais tempo e mais energia planejando, entendeu? Do que executando. Porque quando você faz isso, você economiza recurso, você economiza retrabalho, você gerencia expectativas. Pode chegar no momento aqui de criar e definir esse escopo, de fazer uma estimativa de recursos das atividades, de sequenciar essas atividades, de estimar o custo e determinar o orçamento, que se toma uma decisão que esse projeto é inviável e que esse projeto não vai para frente. Olha só, cara, você economizou toda a parte de execução do processo. Entendeu? Você não alocou pessoas, você gastou dinheiro aqui, ó, no planejamento. Agora imagina se você faz tudo isso daqui, não faz direito, não planeja direito, já vai fazendo, né? Já vai no modo aí go horse, entendeu? Vai indo aleatório, entendeu? E aí você simplesmente descobre aqui na frente, né? Quando você vai aqui fazer, né? Uma garantia da qualidade, por exemplo, e aí esse projeto seu é inviável. Aí você vai atualizar aqui, você vai chegar na conclusão que é inviável. Ou seja, olha o tempo que você gastou. Esse projeto que poderia ter nascido aqui, gastou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses planejando e morreu, entendeu? Esse projeto está se arrastando por 2 anos, por 2 anos e meio, por 3 anos, e até agora ninguém descobriu que esse projeto é infactível, entendeu? Que esse projeto é inexequível. O que é inexequível? Não tem condições de ser executado, entendeu? Então, isso daqui é muito importante. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó, 3, 5, 10, 15, 23, 24 processos de planejamento, entendeu? E apenas 8 processos de execução. São 3 vezes mais. Por quê? Gente, tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Você pode fazer a curto prazo, você pode fazer a longo prazo, você pode fazer, né, a médio prazo. Mas tem que haver. Não tem jeito de não existir planejamento. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para qualquer tipo de situação. Focando aqui no nosso caso, né, e não delongando, você tem essa preocupação, então, de definir o que fazer antes de ir para a parte do como fazer. Porque uma vez que você for para a parte do como, todo mundo tem que ter certeza de que esse projeto aqui é o que? É execuível, ok? Chegando na parte do como fazer, então você vai ter um capítulo aqui de como gerenciar e orientar o plano de trabalho, ok? Nisso daqui, você vai perceber que existe uma caixinha para gerenciar as comunicações, ok? Assim como existe uma caixinha para gerenciar a comunicação aqui, assim como existe uma caixinha para gerenciar a comunicação aqui, porque a comunicação é importante em todos os aspectos. Para de me mandar texto achando que eu já estou adivinhando o que você está escrevendo. Cara, escreve o assunto inteiro. Não me manda o assunto pela metade, não. Entendeu? É isso que é gerenciar a comunicação. Quando você começar a se policiar em relação a isso,
de a informação ser clara e você começar a ficar chato com isso, você estará ali, então, no caminho o quê? No caminho certo, no meu ponto de vista. Então, esse gerenciar a comunicação é muito importante. Por isso que ele tem esse verde estralado aqui. Não sei se vocês repararam, mas quando você bate o olho aqui, né, o verde é o que destaca, entendeu? Né? Aqui é um verde fluorescente aqui, né? Fosforescente, no caso. Então, dentro do como fazer, eu tenho um capítulo para conduzir as aquisições, que eu tenho que comprar para poder eu fazer o produto, eu tenho que desenvolver a minha equipe de projeto, eu tenho que mobilizar a minha equipe de projeto, eu tenho que gerenciar essa equipe do projeto, eu tenho que fazer o engajamento de todas as pessoas envolvidas. Se você peca no engajamento, tem uma parte interessada, uma parte não, você começa a perder força e esse projeto seu está caminhando para ser morto, né? Ele está caminhando aí para morrer, né? Ele não vai conseguir se gerenciar sozinho. Sem engajamento, pessoal, sem querer fazer, sem dar um passo, depois outro passo, não existe processo de planejamento que resolva a sua vida. Não adianta planejar aqui também 2 anos, entendeu? E na hora de correr atrás de realizar, você não faz. Então, não tem como isso daí dar certo. Então, tudo isso daqui é importante, porque quando você finalizar isso daqui, você vai ter que ter um controle da garantia de qualidade. Então, nesse processo de execução, esses capítulos aqui do PMBOK diz para você como você tem que gerenciar as aquisições. Está aqui, lá dentro vai falar que você tem que ter contratos, que esse contrato tem que ter acordo de níveis de serviço, entendeu? Que no gerenciamento de desenvolvimento de equipe, essa equipe tem que ser treinada, essa equipe tem que ser consolidado o processo que vai ser feito e adequado dentro dessas diversas equipes, como é que uma equipe pode conversar com a outra, vão ser definidas aqui que você tem que utilizar ferramentas, entendeu? Então, assim, na parte de engajamento entre as partes, você pode contratar psicólogo, contratar uns caras foda da área aí para poder ajudar todo mundo a se sentir motivado, entendeu? Então, esses capítulos aqui do PMBOK é muito importante para que você consiga, então, fazer isso daqui e garantir, cara, que todas as pessoas aqui estejam felizes. Essa é a realidade, entendeu? Você trabalhar 8 horas ali em algo que você não é feliz, né? Isso daí vai diminuir o seu engajamento. Diminuindo o seu engajamento, quem perde é o projeto. Quem perde, né, é o gestor do projeto. Entendeu? Não é só você que perde, só você que está ali desmotivado, entendeu? Então, garantir um ambiente saudável, garantir um ambiente legal de trabalho, isso vai te ajudar demais, né, na hora de executar o seu processo, entendeu? Além disso tudo, é claro que tem o fator humano, né? As pessoas precisam conversar, as pessoas precisam se sentir aí realizadas do ponto de vista de trabalho também. Isso daqui é muito importante, gente. Ó, eu posso dizer para você aí que 40% a 50% do meu dia eu gasto com isso daqui, ó, com gerenciamento de expectativa e engajamento entre as equipes, engajamento da própria pessoa, entendeu? Então, assim, isso daqui é muito, muito importante, porque quando você não tem isso daqui, o seu projeto ele vai por água abaixo, ok? Então, essa gestão aqui, ela é muito importante, porque ela impacta diretamente na equipe do projeto, que impacta diretamente na mobilização dessa equipe, que impacta diretamente no desenvolvimento dessa equipe, ok? Então, esse processo de execução se encerra com essas 8 caixinhas aqui de processo. E aí, em cima do planejamento e em cima da minha execução, eu tenho a parte de monitoramento e controle, né? Eu vou criar métricas aqui, eu vou criar índices, em cima desses índices eu vou dizer se eu quero melhorar, né? Se eu quero aumentar esse índice ou se eu quero reduzir esse índice. Tem toda uma filosofia de trabalho, tanto em cima do planejamento quanto em cima da execução, ok? Então, quais são os processos de monitoramento e controle? São esses projetos aqui, ó. O processo que eu tenho que validar esse escopo, uma parte que eu tenho que validar essa comunicação, que eu tenho que controlar essa. Você vai perceber que todos os processos aqui embaixo começam com controlar. Controlar, 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 controlar. Validar, 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 validar. Monitorar, monitorar, monitorar. Entendeu? Então, esses processos aqui, o principal é isso. É controlar, é validar e é monitorar. Entendeu? Eu tenho que controlar os riscos, ok? Eu tenho que validar o produto, né? Eu tenho que controlar a qualidade, eu tenho que gerenciar, então, controlar os meus custos,
entendeu? Então, tem que fazer toda essa parte aqui, tanto em cima de processo, quanto em cima de planejamento. E a partir do momento que eu estou monitorando isso daqui e o processo, ele chega num ciclo de vida que ele encerrou e o produto foi criado dentro de uma metodologia, dentro de um controle de qualidade, dentro de um processo de monitoramento, chega no momento que eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar os contratos, eu tenho que encerrar as aquisições, né? Eu tenho que desligar o meu servidor de data center lá, porque eu não vou ficar pagando já que o projeto não tem mais necessidade dele, entendeu? Eu tenho que encerrar esses contratos, entendeu? Eu tenho que acionar os contratos, né? Acionar as cláusulas de distrato, são normais isso daí. Então, quando você faz um contrato, você espera-se que aquele contrato tenha um tempo ali limitado, né? Não pode ser um contrato ali vitalício, entendeu? Esse contrato ele tem um prazo, ele pode ser renovado, né? E etc. Mas se for um contrato de prestação de serviço, se for um contrato, né, de servidor de data center, por exemplo, chega um momento que você tem que encerrar. Não estou falando do gerenciamento de projeto como um todo, mas desse produto e de tudo que foi feito, dos esforços para construir esse produto que a gente está gerenciando, entendeu? Sabe as pessoas que estão alocadas nesse produto aqui para desenvolver esse produto? Se na empresa, nesse momento, não tiver outro local para essas pessoas serem alocadas, ok? Você vai encerrar também um contrato com essas pessoas, você vai, assim, dispensar, você vai mandar embora, entendeu? Então, é algo assim que dói, né, falar que vai mandar alguém embora, mas é o ciclo de vida de um processo de gerenciamento, né, de projetos, e ocorre a todo momento, entendeu? Então, você profissional, está participando desde o início aqui, passou por todas as etapas, entregou o produto, não tem mais o que fazer dentro da empresa, né, você tem que procurar outro local para você trabalhar, porque existe uma fase no PMBOK que diz que você tem que encerrar, e você tem que se preocupar com isso, você tem que encerrar esse projeto, você tem que encerrar essa fase, então esse daqui seria o processo aqui de encerramento. Então, essa é a visão que nós temos que ter aqui da parte de gerenciamento de projeto. Então, esse daqui é todo o fluxo, entendeu? De tudo que acontece. E agora cabe a gente, né, entrar em cada uma dessas caixinhas e tentar esmiuçar, né, estourar essas caixinhas aqui e pegar alguma visão de, como que eu planejo, então, o gerenciamento da qualidade? E a gente vai ler esse capítulo lá para que a gente possa estar trabalhando. E aí existem algumas habilidades e competências da pessoa que é gerente de projetos. Ela tem que ser uma pessoa super organizada, entendeu? Ela tem que ser uma pessoa que tem fácil comunicação, então ela tem que ter uma comunicação ativa. Ela tem que ser uma pessoa que aceita críticas e reclamações, porque ela tem que entender que a crítica e a reclamação não é para ela, é uma crítica do profissional em cima daqui dali, ok? Então, assim, existem algumas habilidades e competências do gerente de projetos, ok? Mas, antes de falar, continuando com isso, existe o papel dessa pessoa, né? Ele é a pessoa que está ali alocada, que vai liderar isso tudo que eu coloquei aqui, ó. Ela vai liderar isso daqui, entendeu? E aí você tem ele como gerente de projetos, você tem ele como gerente funcional e você tem ele como gerente operacional. Como gerente de projetos, ele lidera tudo aqui dali. Como gerente funcional, ele se concentra em proporcionar e supervisionar o que está acontecendo. Vai existir um outro gerente para ele poder conversar, para ele poder discutir, né, que seria em cima disso daqui. Então, eu como gerente funcional, eu vou cobrar as pessoas que estão fazendo gestão desses projetos aqui. Então, esse seria o meu papel como gerente funcional. E meu papel como gerente operacional, né, é que eu sou o responsável por garantir a execução dessas caixinhas aqui. Ok? Então, esse seria aí, né, como que eu poderia estar trabalhando. E aí, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que trabalhar com desempenho, né, e eu tenho que trabalhar com pessoas. Conhecimento é o que eu sei sobre aquele projeto, o que eu tenho de know-how, o que eu posso contribuir. Desempenho é aquilo que eu posso fazer ou realizar, né? Então, eu tenho que ter um certo desempenho aqui dali. E a parte pessoal que se refere ao comportamento dessa pessoa, né? Relativa à execução do projeto, uma atividade relacional.
Aqui a gente faz um gancho para a parte ética, para a parte moral, né? Tomar cuidados com o direito, né, das pessoas, com assédio moral, assédio profissional, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente tem que ter aí algumas características e algumas atitudes, né? Então, tentar, você como gerente de projeto, se desenvolver pessoalmente, né, de maneira íntegra, né, controlar a sua personalidade, trabalhar aí o seu controle, trabalhar aí, né, aspectos de liderança e por aí vai. É muito complicado ser esse cara aqui perfeito, igual está sendo colocado aqui, ó. Ok? Mas você é um ser humano, é factível de erro, você tem que aproveitar aí esse momento, né, que você está nessa liderança e aí aprender com isso, ok? Então, aqui tem as habilidades interpessoais, né? Habilidades interpessoais são liderança, saber, cara, isso daqui é algo que não se ensina, isso daqui é difícil pra caralho, entendeu? Que é saber construir e montar a sua equipe, saber motivar as pessoas, você ter uma comunicação fluente, você exercer influência técnica, né, e moral sobre as pessoas, né? Não basta ser uma influência de imposição, as pessoas de hoje em dia não aceitam mais serem mandadas, né? Elas têm que ser guiadas, né? Então, você tem que exercer essa influência de maneira íntegra, de maneira natural, vamos dizer assim. Você tem que saber que em algum momento você vai ter que tomar decisões, e essas decisões não vão agradar a todos, infelizmente, entendeu? Você tem que saber que você não deve envolver nesses partes de gerenciamento, você tem que estar alheio à política, entendeu? Você tem que saber que a pessoa ela vem de uma cultura A e uma cultura B, e você tem que respeitar esses aspectos. Você tem que saber negociar, entendeu? Para isso daqui, ó, você pode ler um livro que eu gosto bastante, que se chama Você Pode Negociar Tudo, ok? Você pode negociar tudo, é um livro bem bacana, né, que te ensina aí alguns critérios de negociação. Você tem que estar o tempo todo tentando ganhar confiança e controlar essa confiança que você tem, não deixe isso daqui subir a sua cabeça, né? Então, assim, resumindo, baixa a bola, né? Eu tenho que baixar a bola, eu não sou esse cara, eu não sou isso tudo que as pessoas falam e etc. Então, eu tenho que estar o tempo todo controlando isso daqui. Eu não sei de tudo, eu não sei de tudo, eu não sou o senhor da razão. Então, esse ganho de confiança que a gente tem que ter um cuidado com ele. E, no fim, você vai ter que aprender a gerenciar o quê? Conflitos. Entendeu? Você vai ter que gerenciar conflitos. Esse gerenciamento de conflitos, nossa, como é complicado, viu? Tem duas pessoas conflitantes dentro da sua equipe, você tem várias alternativas, separar elas em projetos distintos, separar elas em atividades distintas, chamar as duas pessoas para poder conversar, ou conversar isoladamente com a pessoa A e com a pessoa B, enfim, né? Em último caso, o desligamento, né, dessas pessoas, né? Movimenta essa pessoa de área, movimenta essa pessoa de equipe, né? E aí você vai conseguir ter um resultado melhor. Uma coisa que eu aprendi é não tentar mudar a pessoa, né? Você orienta, você conversa, etc., mas não espere mudar a pessoa 100%. Se a pessoa estiver disposta, né, a melhorar e etc., ótimo, mas se não tiver, não adianta querer insistir muito, né? Mas você também não vai mandar embora, não é isso que eu estou falando. Você troca ela de área, né? Coloca ela à disposição de outros projetos, tira ela daquele projeto ali, etc., porque ela está causando ali esse conflito. Aqui eu estou dando um exemplo de conflito dentro da sua própria equipe, mas existem outros conflitos, né? Existem conflitos externos entre um profissional seu e a pessoa do lado de fora, etc. Assim, existem diversos formas de conflitos aqui, inclusive até conflitos de pensamentos, de posicionamento político, religioso e cultural, e etc. Então, assim, você vai ter que conseguir trabalhar esse gerenciamento aqui, você vai ter que trabalhar. Falando de mudar pessoas, né, é estudado, né, que o perfil psicológico de uma pessoa, o comportamento dela, ela aceitando que ela precisa mudar, né, a psicologia traz aí que ela aceitando, leva-se em média 40 anos para você mudar um comportamento seu.
Entendeu? Então, assim, isso é algo que eu li, né, em alguns livros, né, e aí é só para vocês terem uma visão aí de que, pô, a pessoa aceitando mudar, você vai gastar aí 40 anos aí para ela se aceitar em relação a uma mudança de comportamento que está intrínseco, né, na vida dela, não vai ser você aqui em um projeto que vai durar aí algum prazo que você vai fazer esse essa mudança aí na pessoa. Então, por isso que você tem que ter cuidado com a sua expectativa em relação a tratar com essa pessoa e o que você está esperando dela, entendeu? Porque senão você vai ter aí, né, uma forma aí que você vai estar meio que frustrado, ok? Beleza, essa parte de cultura e estilos organizacionais eu não vou entrar, porque é bem complicado, né? A gente tá tratando disso daqui, ok? E aí eu vou encerrar, então, por aqui, né? Então, ficou um vídeo aí já até um pouco longo, e aí no segundo momento a gente grava mais conteúdo acerca do que nós estamos tratando aqui. Obrigado aí a todos pela paciência, né? E por estar aí assistindo e acompanhando aí os nossos vídeos.